Seguinte, vai começar agora a Love Treta com Alexandre Frota. Quase 2 horas de papo com esse cara, e eu acho que você tem que assistir do começo até o fim, porque é uma rara oportunidade de você ver o Frota falar sobre outras coisas que não são aqueles mesmos estereótipos pelos quais ele sempre tem que passar quando dá uma entrevista aqui, ali e acolá. Se você espera uma polêmica, o Frota falando sobre ter feito pornô, as desavenças que ele teve com esse ou aquele, o ex-casamento com a Cláudia Raia, etc., não é aqui que você tem que ficar. Aqui, eu deixei o Frota falar pra caramba de um monte de coisas que ele raramente pôde falar. Por exemplo, esse racha que ele teve com o Bolsonaro, as reais motivações, por que isso aconteceu? Da mesma maneira, frustrações que ele possa ter em relação à carreira dele. Eu acho que você tem que assistir. Vai na minha. Pau! Começando o Love Treta agora pra você. Love Treta Podcast. Estou aos berros, estou excitado, estou agitado, estou feliz. Estou muito louco, porque o convidado hoje é uma pessoa que é icônica, se confunde um pouco com a história da comunicação / política / lenda urbana brasileira. É tudo isso ao mesmo tempo. Já vou falar dele. Bom, é o Frota, já falei, é o Frota. Até porque se você tá aqui, você já sabe que é o Alexandre Frota. Olha o Frota aí, olha o Frota. O Frota. Já vou falar como é que se deu esse convite, esse encontro pra ele estar aqui hoje. Mas antes eu quero agradecer de modo emocionado, rimado e ritmado a Voo de Milhas. Voo de Milhas que me possibilita trazer os convidados para que juntos possamos fazer um novo amanhã. Andando por esse Brasil afora, de trem, navio ou avião, curtindo, cantando e dando mão na mão, um abraço amigo do aconchego querido que a viagem nos dá. Ó, o Voo de Milhas, obrigado por possibilitar esse nosso podcast de ser realizado. Vá na Voo de Milhas, pegue milhas com eles, leve milhas para eles, compre com a Voo de Milhas, patrocine a Voo de Milhas, que patrocina o meu programa, dê dinheiro pra Voo de Milhas para que ela dê um pouco para mim também. E um dia, talvez, quem sabe, algo para o Frota, uma vez que ele não está ganhando nada nesse mexão. Muito bem. É Voo isso. de Milhas. Foi muito honesto, não vou Foi dizer. honesto. Foi honesto. Falei, Muito bom. Falei tudo ao mesmo tempo. Aliás, o texto foi muito bom. Que lindo, né, cara? Ô, o Frota é tão... O Frota... Alexandre Frota é um personagem tão icônico que tá diante do Frota é até esquisito porque parece que é alguém imitando o Frota. Pois é. Você sabe que você... Eu te liguei e você achou isso. Eu achei isso. Porque nós estamos falando de um cara que é meio atemporal, que bem ou mal, assim, aqui e ali, desse ou daquele jeito, ele tá na história. Na história da TV, / da comunicação, / do entretenimento, / do empreendedorismo brasileiro. Sei lá, uns 30 anos. Tem 30 Isso aí. anos que o Frota é meio onipresente, assim. Ele tá... Pá, Vou me reinventando. ele vai cada hora pra um lado, mas ele nunca sai de cena. Aí quando você tá diante do verdadeiro Alexandre Frota, a primeira coisa que a gente pensa é assim, cara, esse cara imita o Frota bem. E você é muito Será? imitável também. Sou. Todo mundo imita você. O Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, goleiro do Flamengo, me imita muito bem. O André Marques, apresentador Sim. da TV Globo. Os comediantes também. O Eduardo Galvão, que morreu de Covid, ator, me imitava muito bem. O Eric Johnson me ligou agora, ele próprio me ligou me imitando, entendeu? Tem uma galera, mas eu gosto, eu acho bacana, eu acho que eu gosto quando eu vou aos espetáculos que eu assisto É louco e isso. vejo as pessoas me imitando, eu acho legal, cara. Acho Você que- só é imitado quando você é lembrado. Mas são poucas as pessoas que são meio atemporais como você, né? Porque você tem um jeito muito forte de ser, é uma voz muito marcante, que eu não sei imitar, não é meu dom. Você é muito grande, é um cara assim, não, tipo tá com o Rafinha Bastos. É um cara que não tem dúvida que é o Rafinha. O Rafinha é aquela coisa, ele chegou aqui, pá, o Rafinha. Mesma coisa é você. E outros poucos personagens. Eu diria que tem assim uns 3, 4 caras ou minas no cenário do entretenimento que são personagens de si mesmos, né? O Sérgio Malandro é um desses. Sim. O Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, né? O Bolsonaro também, que é um Isso. personagem de si mesmo. Que são aqueles caras que as pessoas imitam. E quando você tá diante do original, você fala... É o Frota. Que louco isso, cara. Você sabe que o Boni, o cara que criou, né, fez a TV Globo, o Boni, uma vez ele falou pra mim, a gente tava jantando e ele falou assim, Frota, porque eu falei pra ele, cara, eu às vezes vou na rua com sucesso de novela que a gente faz e as pessoas falam assim, porra, Frota, eu tô vendo você na novela, tô gostando de você, a pessoa tá gostando do Frota, né? Não falam pelo personagem. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, cara, é porque a tua personalidade é tão maior do que você,
que você acaba imprimindo isso nos teus papéis que você faz e, obviamente, fica sendo a novela do Frota e não a novela do personagem tal como, né? Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, se ele falou que eu não tinha talento ou não, de uma maneira inteligente que só o Boni fala, mas, de qualquer maneira, eu me alertei para isso, porque as pessoas gostavam, né, de ver, eu fiz muitas novelas na TV Globo, e as pessoas falavam muito sobre isso, né? A força que a personalidade era maior do que o personagem. É verdade, entendeu? cara, é verdade. E é uma coisa que a minha geração, por exemplo, já não viveu, né? Porque quando eu fazia o CQC, eu era o Rafael Cortez do CQC. Sim. Eu nunca tive um personagem, então eu me acostumei a ser reconhecido como o meu Rafael. nome. Sim, sim. Né? E não o meu personagem. E você fazia a verdade, assim, pensando em algumas novelas que você fez. Eu não lembro alguém falar assim, o Frota que fez Marisol. Isso. Falou de Marisol, que é uma novela que me marcou bastante aí. Porra, só marcou você. Mentira. Então, e o Silvio. Eu estava conversando nos bastidores aqui. Que saudade de Marisol, hein, Frota? Hein? Cara, Marisol tem uma história que eu conto para as pessoas, porque eu fazia um dos papéis principais junto com o Casagrande e a Bárbara Paz, que tinha ganho a Casa dos Artistas. Sim. E aí é estranho, porque você grava o tempo todo, você grava de segunda a sábado, 36 cenas por dia. Papel principal da novela, tu encontra o teu amigo na praia e o cara fala, tu tá sumidão. Tá fazendo você o quê? É o protagonista da Record. E tu é o protagonista da novela, né? Então, Caralho. eu costumo dizer que novela, independente de tudo, novela é na TV Globo. Você quer fazer novela, boa novela, e ser reconhecido, é na TV Globo. É óbvio que Record, SBT, já fizeram novelas que, né, em algum momento elas deram certo, mas foram pontuais, foi aquela novela, não é uma sucessão de novelas. E também hoje já não é assim mais com a TV Globo. Eu estou te falando isso nos anos 80, que verdade. eu vivi intensamente. Os anos 80 e 90, né? As novelas faziam sucesso uma atrás da outra. É verdade. A novela das 6, a novela das 7. Era a novela, cultural, né? Era da nossa cultura assistir novela. E depois, né, as novelas elas foram ficando diferentes, né? Os autores foram mudando também, deixaram de existir aqueles novelões. E com isso também muita gente passou a entrar, né? Qualquer um passou a fazer novela. Basta você ser um modelo, basta você ser... Hoje até um influencer faz uma novela, vira uma super celebridade, né? É o mundo de hoje que a gente vive. Mas eu lembro que Fernanda Montenegro, Lima Duarte, eles ficavam bem incomodados, sabe? Eles ficavam bem incomodados não só com aqueles que pudessem aparecer de repente, do nada, mas até com os jovens atores também que, né, muitas vezes não estavam preparados para encarar uma Fernanda Montenegro, uma Ioná. Eu fiz Roque Santeiro e eu fiz par com a Ioná Magalhães, que vinha de uma... Era boa, né? Ela vinha de várias novelas, foi uma atriz, né, de muito sucesso. Então, eu me lembro que os diretores me chamaram e falaram, olha, você tem que estar muito preparado, você tem que estudar muito o texto, você tem que ser pontual, você tem que chegar mais cedo, você tem que estar preparado para a cena, você tem que saber de onde o personagem veio para estar naquela cena ali, para onde ele vai. Estude, porque você vai estar com a Ioná Magalhães, que sabe o seu texto e de todo mundo que está em cena. Caralho. Né? Então, é difícil você... Eu contracenei com a Irene Ravache, Tônia Carreiro, Eva Vilma. Né? E você era dedicado, né, cara? Você fez muita novela, fez muita coisa e tinha uma característica sua que a gente sabe, isso repercute dentro desse meio de televisão, assim, né? Podiam falar o que fosse, porque você é um cara muito falado, né? Você é muito polêmico, assim, né? Amado e odiado. Amado e odiado, você sabe disso, né? As pessoas vão sempre julgar suas atitudes, coisas que você fez no seu passado, que nem cabe aqui, não... Porra. Mas é um fato que você se dedica às coisas que você faz. E você era um ator que estudava mesmo, assim, né? Você se reinventava como ator, assim, né? Queria que você falasse um pouco dessa fase e se você se intimidava com esses estereótipos que as pessoas podiam ter. Porque um diretor que fala, porra, estude muito, porque é na Magalhães,
ao fazer isso, já tá colocando você em um lugar inferior, né? Ou não, ou ele quer tirar o melhor de mim, dependendo do diretor. Uhum. Um diretor como Wolf Maia, por exemplo. Wolf Maia é o melhor diretor de ator que existe no país. É um cara que ele trabalha você. Desde o início até o momento de você fazer a cena, ele te acompanha. Então, ele te dá muitas informações. O ofício de você atuar, né, de você ser um ator, requer estudo, requer você entender o que é o seu personagem, entender o que é a novela, né? Ela está acontecendo, a novela é uma obra aberta, você não sabe muito o que vai acontecer além dos 10 capítulos que já tem, né? As pessoas, muita gente não sabe, a TV Globo ela tem uma coisa chamada Grupo Discussion, que é um grupo de pessoas, né, que são fãs de novela, são pagas pela TV Globo e elas se reúnem a cada 15 dias, 20 dias e discutem os caminhos da novela, o que o autor está fazendo, Sim. aquele personagem que elas acham que está gostando mais, o que não está gostando menos, né? E o autor, ele vai seguindo ali. A novela ela é muito difícil de você fazer por ela ser uma obra aberta. É diferente de uma minissérie, né? Eu fiz Boca do Lixo com a Silvia Pfeiffer. Eu recebi os 12 capítulos. Então eu estudei os 12 capítulos. Eu sabia o início, o meio e o fim daquela personagem que era minha, né? Agora, e sabia a história inteira. Agora, a novela não. A novela é uma surpresa. Às vezes você vem de protagonista e vem o antagonista comendo pela beirada e se torna o protagonista da novela. Ele cai nas graças do público, né? E fora que televisão, você sabe que é um mundo de status e poder e inveja, Claro, né? E puxada de tapete. Então, a minha época ainda foi uma época muito dourada, vamos dizer assim, da televisão, onde as pessoas se reuniam para ver mesmo as novelas, né? As pessoas torciam pelos personagens. Hoje em dia, né, com a questão das redes sociais, da internet, você não vê mais nenhum jovem assistindo novela. A Rede Globo acabou de cancelar Malhação, né, porque sempre Malhação serviu durante muitos anos como um laboratório da TV Globo para poder lançar novos atores, novas atrizes, né, até novos diretores também. Deixa fazendo Malhação, deu certo, vai para a novela das 8, das 7... E as características. Eu fui um ator que, quando cheguei na TV Globo, logo eu fui fazer uma novela das 6 e, na sequência, eu fiz uma das 8. Mas eu fiquei no estereótipo do ator da novela das 7, que trabalhava de calça jeans, sem camisa, tinham vários relacionamentos ao mesmo tempo dentro da novela, né? Era meio engraçado, meio ogro, meio, sabe? Um personagem que, na verdade, esse personagem ele fez muito sucesso nas mãos do Carlos Lombardi e do Silvio de Abreu, mais do Silvio de Abreu ainda, que eles lançaram o Mário Gomes, um ator que muita gente hoje talvez não saiba quem é, né? Mas, enfim, o Mário foi um dos maiores galãs que teve da TV Globo. Então, o Mário, ele lançou esse personagem através do Silvio de Abreu. Aí vieram outros atrás. Eu, Humberto Martins, o Marcelo Novaes e mais alguns outros. É uma receita que ela quase que é infalível numa novela das 7. Entendeu? Veio o Marcos Pasquim, também fez, né, esse tipo de personagem. E para mim, assim, eu tive cara a cara com pessoas que eu jamais imaginei. Né? Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Irene Ravache e mais uma série de atores e atrizes que... Né, e eu fui criado na televisão, poucas pessoas sabem disso. Meu pai era produtor da TV Globo e minha mãe era secretária da Faculdade de Teatro da Unirio. Então eu fui criado nesse universo, assistindo novela, indo assistir as gravações também. Que foda. Né? E aí, quando eu fui fazer teatro no tablado da Maria Clara Machado, eu tive a sorte também de cair numa turma que 3 anos depois estava todo mundo dentro da TV Globo fazendo novela. Legal. Saiu essa turma inteira, sabe? Malu Mader, Felipe Camargo, foi todo mundo foi fazer novela, né?
E pra gente era a consagração, né? Claro, pô. Você sair do subúrbio, do Rio de Janeiro, né? De família classe média. Eu nunca fui pobre, mas fui família classe média. Porra, chegar a fazer uma novela, né? Demais. E protagonizar a novela é muita responsabilidade. Talvez se eu tivesse tido mais cabeça, se eu tivesse sido melhor preparado para o sucesso, que eu não fui preparado para o sucesso deu um nó na minha cabeça. Pô, imagino. Né? Então talvez eu tivesse dado continuidade numa carreira mais tranquila, sabe? Mas eu não fui preparado para o sucesso, e o sucesso, eu confesso para você, que ele mexe muito com a nossa cabeça, sabe? Sim. E se você não tiver, porque é diferente, Rafael, dos atores de hoje. Hoje um ator, você vai ligar para ele para vir aqui, você vai falar com o secretário, com o manager, com o empresário, com o personal style, com não sei mais quem, não sei mais... O cara tem uma entorge em volta dele. Antigamente não, nos anos 80 era... Você que ia, não tinha advogado, não tinha ninguém, você sentava, negociava com a TV Globo e era feliz. Entendeu? É verdade. Agora, eu trabalho muito com feeling aqui, né? O meu, não sei se você chegou a ver algum episódio meu do Love Treta. Love Treta. Tanto é que eu pedi pra vir aqui. Não, do caralho. Eu fiquei feliz que você veio. Eu trabalho muito com feelings e às vezes eu posso estar certo, às vezes estou errado. Muitas vezes estou errado, às vezes eu acerto. Mas assim, a leitura que eu faço do Frota, eu acho que você é um ator. Eu acho que você é um ator. E hoje você está, por exemplo, deputado. Sim. Houve um momento que você esteve fazendo um outro tipo de atuação, um outro tipo de filme. Eu vejo você como um ator e sinto, quando eu vejo suas entrevistas, que você fala sobre novela e TV com tesão, às vezes, superior a qualquer outro assunto que eu já te vi discernir. Sim. Eu acho que ainda é um tesão muito grande que você tem. Você é um ator, só que talvez algumas escolhas da sua vida e carreira te custem fazer de novo novela, e não mais por sua causa, mas por conta das pessoas não quererem mais associar o Frota. Por mais talentoso e maduro que você possa estar agora, eu acho que você tá melhor ator, se bobear. Deve ter mais facilidade com os textos, deve ser um colega mais fácil de se trabalhar num set de filmagem, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não sei se você volta a fazer novela pelos outros e não por você. Você sente isso às vezes? Você está coberto de razão. Isso sua análise... te dói, cara? Isso já me machucou muito. Agora não. Agora eu encaro isso como uma realidade, porque a vida ela é feita de escolhas. Né? Eu fiz as minhas escolhas, muitas vezes acertei, muitas vezes errei, né? Mas eu sinto isso. A gente vive, né, num país preconceituoso demais, num país hipócrita, e num país onde ele está recheado de falsos moralistas, conservadores do bem e de família e etc e tal, que pregam um discurso, mas apontam o dedo para você de outra maneira, né? Então, assim, esse é um país, cara, que, infelizmente, você, dependendo do que você faz e de como você age, você vai pagar caro pro resto da sua vida, né? E eu confesso que essa sua análise é perfeita, né? Até porque, Rafael, eu realmente estudei muito televisão. Às vezes não parece, mas eu estudei muito televisão. E eu tive a sorte de trabalhar com os maiores diretores de televisão. E muito cedo, quando eu estava fazendo o tablado da Maria Clara Machado, eu me interessei pela produção, pela área da produção. Então, eu aprendi de tudo. Cenografia, iluminação, figurino, arte, produção de arte. Todo esse processo que envolve uma produção em volta. Geralmente, os artistas, eles não se preocupam com isso, porque sempre tiveram pessoas, e tem pessoas, cada um na sua, né? Para iluminar, para te deixar bem vestido, para te maquiar e etc e tal. Eu, muito cedo, nas peças de teatro que eu fazia no tablado, eu, além de atuar, eu produzia, eu me enfiava na produção, na trilha sonora, na produção de arte, cenário e etc, luz e tudo. Então, eu fui crescendo com isso. E depois, no meio da situação da
já fazendo novela na Globo, eu tive a sorte de conhecer um diretor, que foi um dos maiores diretores de novela, que já faleceu, que é o Roberto Talma, que se tornou um grande amigo meu. E o Talma, ele tinha, junto com o Aloysio Legei, né, toda a parte de eventos da TV Globo. Então eles tinham Rock in Rio, Hollywood Rock e mais uma série de shows. E eu fui trabalhar com Talma. Com Boninho, enfim. E aí eu fui para a área de shows, para a área de eventos. E o primeiro que eu fiz, eles me chamaram para fazer uma coisa chamada 1 Minuto do Rock, que é quando você fala sobre as bandas que vão se apresentar no dia tal. Então, dia tal, no Rock in Rio vai apresentar a banda, o Queen. Mas isso é 85, o primeiro Rock in Rio. Não, eu fiz no segundo. Eu fui no segundo. Eu apresentei o segundo Rock in Rio. O primeiro eu assisti. Eu estava lá no meio da muvuca. E então essa área, ela me deu uma experiência muito grande. E eu já trazia isso do teatro, né? Então eu fui estudar. Quando eu passei, por exemplo, quando eu fiquei fazendo novela no SBT, eu pedi ao Silvio Santos que me pudesse liberar para que eu fizesse o curso de câmera. Então eu fui fazer os cursos todos preparatórios para cinegrafistas. Sim. Eu fiz todo lá dentro. Então eu fui fazendo muitos cursos e essa questão de ir para o palco, apresentar os shows, também, porque aí eu tive com os melhores profissionais de som, de luz, de cenário, né? Diretores artísticos. E aí eu passei por Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, Paul McCartney, Bon Jovi. Fiz 4 edições do Hollywood Rock no Sambódromo do Rio de Janeiro. Fiz muitos, tinha um programa chamado Som Brasil da TV Globo. Sim. Fiz muitos também, até chegar à apresentação do Rock in Rio, né, que foi no Maracanã também. Então, assim, isso me deu uma bagagem muito grande. E, querendo ou não, guardada qualquer crítica que as pessoas façam hoje em dia da TV Globo, a produção na TV Globo é uma produção. Sem dúvida. Eles produzem de verdade, claro. Produzem com pontualidade, com responsabilidade. Não estou aqui, né, porque de um tempo para cá ficou Globo lixo, Globo não sei o quê, mas eu estou falando da área técnica, da área de produção da TV Globo. Chama de volta, pelo amor de Deus, eu adoro a Globo. Então, eu passei por todo esse processo, isso para mim não tem preço, sabe? Então eu desenvolvi ao longo da minha vida vários programas, já dirigi muitas coisas, né? Então é um aprendizado que não tem como você esquecer. Mas você está certíssimo na sua análise. Né? E acho isso uma pena. Porque às vezes você pode ter um personagem que tem a tua cara, que você faria muito bem. Isso vai ser passado por um outro cara, porque, mas será que a associação do Frota com o que a gente quer, da empresa com a imagem... Aliás, a questão da meritocracia hoje tá um saco, né? Tem um monte de artista que está sendo contratado mediante os números que tem em rede social. Isso é uma coisa muito escrota. Rede social, né? Tem teste assim, tá lá, os pré-requisitos. Residir não sei aonde, saber isso e aquilo lá, ter mais de 10k de seguidores na internet. Pois é. Isso não tem funcionado muito, eu vou te falar. Ele não funcionou na Fazenda, na passada, não está funcionando nessa Fazenda. Ele funcionou no Big Brother porque é a TV Globo, com aquela tecnologia por trás e com todo aquele sistema por trás. Mas nos reality shows, os influencers, eles não conseguiram ainda levar o sucesso que eles fazem nas redes sociais para o dia a dia, e muitos, conforme hoje falam, saem de lá cancelados. Muitos lá perdem seus seguidores que conquistaram, né? E tem uma coisa que é engraçada. Talvez assim, você lembre, talvez a gente lembre aqui, se a gente fizer um esforço, de alguns vencedores do Big Brother. Mas a gente não lembra de vencedores da Fazenda. A gente vai ter que fazer um esforço muito grande para lembrar, né? Porque
A Fazenda, ela tem ficado, a Record, às vezes, ela quer que o programa ele seja maior do que quem está lá dentro. Por isso que Casa dos Artistas fez tanto sucesso, porque nós explodimos O formato. Era E foda. a Fazenda, ela corre esse risco de apagar as pessoas. No Big Brother, você está dentro da TV Globo. Por mais que você faça merda, você vai sair de lá, mas você está dentro da TV Globo, entendeu? Claro, Então você é visto, né? Apesar de que o Marcos Mion, eu acho que você sabe que fui eu que trouxe a Fazenda para a Record. Não sei se você sabia disso. Eu fiz a Fazenda como convidado. O nome era Quinta das Celebridades, em Portugal. Por causa do sucesso que eu fiz em Casa dos Artistas, por causa do programa, se passaram uns 2 anos e os portugueses vieram me chamar aqui. Eu achei que tivesse desligado. Quem será que liga sei lá, num deputado, né, cara? A gente fica imaginando, bicho, quem era? Ó, quem tá me ligando é o Jean. Jean da dupla Jean e Giovanni? Não, o Jean, que é o meu assessor, ele tá falando alguma coisa do esporte aqui, que tá acontecendo alguma guerra em Brasília com a direção do esporte. Mas deixa eu te explicar. Eu fui para Portugal por causa do sucesso da Casa dos Artistas. Cheguei em Portugal para fazer um reality show. Que tinha o Quinta das Celebridades, porque lá não fala Fazenda, fala Quinta. E eram 11 portugueses e eu de brasileiro. Bom, eu tinha toda aquela bagagem da Casa dos Artistas. Então eu falei, cara, eu vou pirar aqui dentro. Porque o grande barato, Rafael, de você fazer um reality show, e hoje está fazendo 20 anos da Casa dos Artistas, está comemorando 20 anos de Casa dos Artistas. O grande barato de um reality show, mesmo as pessoas, muita gente criticando, que não gosta do formato, uma vez que você aceitou, você se entregar. Claro, Você se entregar e você ler o contrato. Porque o contrato está muito claro, e aí é que as pessoas erram. Porque o contrato lá diz que é um jogo de sobrevivência. É um jogo onde você vai precisar eliminar para você poder continuar. Então, esse é um jogo, e muita gente entra lá preocupada com os seguidores, com a imagem, com o que vai falar, com o que estão falando aqui fora. E não, você tem que se entregar, você tem que gerar conteúdo para a produção, né? Então, só para a gente não se alongar nisso, mas para você ter uma ideia, em Portugal, eles tiveram que colocar uma equipe extra, uma ENG extra, só para me acompanhar nas madrugadas. Porque eu fui para lá, eu falei, cara, enquanto eu não puder dormir, eu não vou dormir. E eu vou tocar o foda-se aqui. E em Portugal eu passei por todas as situações. Eu tive relacionamento, fiquei apaixonado, eu tive a sorte de encontrar um cara lá dentro que ele é uma espécie de Mick Jagger com Clodovil. Você imagina uma mistura dessa? Nasceu um cara que é um marchand e, totalmente afetado, mas ao mesmo tempo engraçado pra caralho. Eu colei nesse cara e falei, meu irmão, vamos montar uma dupla e vamos até o fim. Tanto é que no último episódio, a apresentadora lá, ela pergunta para mim, você lembra o que você falou para porque eu coloquei o apelido dele, o nome dele era Castelo Branco, e eu passei a chamar ele de White Castle. Ela falou assim, você lembra o que você falou para ele na sua primeira semana? Falei, como que eu vou lembrar 11 semanas depois? Ela falou, então a gente vai te mostrar o vídeo. E eu falo para ele, se você vier junto comigo, a gente formar uma dupla, a gente vai até o final. A gente vai tirar todo mundo e nós dois vamos para a final. E aí quem ganhar, ganhou. E foi isso que aconteceu. Ela passou o vídeo para eu assistir. Então, quando a Quinta das Celebridades foi um sucesso enorme em Portugal, como quase 100 pontos de audiência, parou o país. A Record tinha ido, os diretores da Record foram montar a Record Europa lá. E eles viram os 10 últimos capítulos, os 10 últimos episódios. E aí eles, quando eu vim para o Brasil de avião para cá, eles entraram todos na primeira classe do meu lado
E aí o bispo virou para mim e perguntou, pô, você sabe quem sou eu? Eu falei, sei, o senhor doutor Oronilton Gonçalves da Record. Ele, porra, eu tô muito impressionado com o sucesso desse programa, dessa quinta. E eles abriam as revistas, estavam com as esposas, e eu tava na capa das revistas por causa do sucesso do programa. E aí eu falei para ele, pô, por que o senhor não compra e leva para o Brasil isso? Né? Ele falou, pode ser, vai tomar um café. Mas eu falei, pô, pode ser, vai tomar um café, isso não vai acontecer nunca. Então a culpa é sua. Porra, pode ser e não vai tomar um café. Eu falei, puta, não vai acontecer nunca isso. E aí passou um tempo, Rafael, tipo, sei lá, passou uns 6 meses, e aí me ligam da Record para me contratar, sem saber ainda o que eu iria fazer lá. E eu fui contratado, eu cheguei lá, me contrataram, e aí falaram, você vai preparar alguns quadros para o Hoje em Dia, quadros especiais. Eu comecei a preparar os quadros especiais para Hoje em Dia, aí o Tom Cavalcante me chamou para fazer aquela sátira do Tropa de Elite, o Bofe de Elite. Sim. Aí eu fui fazer aquela sátira, e aí um belo dia a direção da Record me chamou, Paulo Franco e o Bispo Oronilton, eu sentei lá na mesa deles e eles falaram, lembra daquela Quinta das Celebridades que você fez em Portugal, nós nos encontramos dentro do avião? Eu falei, lembro, claro, nós compramos o formato, o nome é The Farm, compramos o formato e tá aqui, tira do papel e monta. Porra, cara. Aí eu falei, pô, é mesmo? E pô, carta branca, sai, escolhe quem você quer, quem é o diretor. Eu até poderia ter falado, e eu errei, eu poderia ter falado que eu gostaria de ter dirigido. Mas na época eu estava mais empolgado em montar o produto, sabe? Em produzir e trazer os diretores. Então eu fui para campo, fui buscar fazenda, o local, né? A primeira a gente encontrou em Itu, enfim, e aí montamos todo esse processo que hoje está até hoje, né? Tá 19 anos de fazenda. Caralho. É o maior faturamento da Record, independente se as pessoas gostam ou não, porque acontece uma coisa, não agora, mas já há alguns anos, que também é difícil para todos nós, atores, apresentadores. Você pode ter o melhor produto, se o comercial falar não tem que fazer. Não vai entrar. Mudou. Na época total. dos anos 80, lá atrás, que eu te falei, das novelas e etc., era diferente. Era o produto. Sai o departamento publicitário, comercial, para vender. Mas o produto é bom e vai entrar, o produto do Rafael aqui. Está na grade. Agora é o contrário. Agora o teu produto é muito bom, todo mundo gosta, todo mundo aprova, só que aí senta departamento de publicidade comercial fala, mas pô, o Rafael não tem potencial, não tem potencial. Pô, há 3 anos atrás ele fez um comercial da Fanta e agora a gente não está pensando, nós temos o Guaraná como patrocinador, uma coisa assim. Então hoje é o comercial que manda na programação. Se o comercial não aprovar, por melhor que você tenha um produto, esse produto não vai ao ar, infelizmente. Que coisa louca. Agora me chama a atenção uma coisa. Você é muito disponível e é uma característica sua ao longo da carreira. Eu vou dar um exemplo de, por exemplo, como a gente está gravando isso aqui hoje. Você mandou um áudio através do seu assessor e eu achei que era algum amigo meu da comédia te imitando, porque você é muito imitável. Eu falei, falou até o nome dele. Quem que era? Achei que era o Morgado. Morgado, o vagabundo Morgado. Falei, tá bom, vai, manda outra. Aí você comprovou que você era você mandando um vídeo falando, eu quero ir aí no seu Love Treta. Falei, vem, tá louco? Imagina, venha. E da mesma maneira que você veio no Love Treta, ao longo desses anos, eu vejo que você é uma pessoa acessível. As pessoas conseguem chegar a você. Vou dar um outro exemplo. Em 2002, um amigo meu chamado Felipe Santangelo queria fazer um curta-metragem chamado Nossos Parabéns ao Freitas. E aí, o final do curta-metragem, ele escreveu uma cena assim, aí o Alexandre Frota entra e come o Freitas. É isso aí. Na porrada e come o Freitas. Isso. Aí a gente leu e falou, e ele falou, eu vou chamar o Frota. Ao contrário do que todo mundo imaginava, você topou de primeira. Foi. E você gravou com uma puta de uma dedicação e uma entrega, e a gente era estudante de teatro. Isso. O Frota, o verdadeiro Frota veio e você foi. Como você tá aqui agora, e você foi nos outros podcasts, etc. É o Freitas. E faz muito sucesso louco. Até hoje na internet, a molecada pega. É demais. É muito bom aquela, você fez muito bem. Final.
Só que é que tá. Aí eu fico pensando em alguns artistas, vou dar um paralelo que não tem nada a ver com o teu mundo nem o meu. Pensa na Marisa Monte. A Marisa Monte é uma pessoa que faz um show ou outro na vida, só em mega casa, não aparece, tá exclusiva, não fala, não dá entrevista pra ninguém. E, cara, Marisa Monte, gostem ou não da Marisa Monte? Eu acho ela muito foda, mas assim, ela tem uma exclusividade e se torna uma pessoa meio inédita. Em função dela se preservar muito e aparecer pouco. É verdade. Você aparece muito. Sim. Muito, 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 muito. E às vezes eu fico pensando se isso não desfavorece o artista que o Frota é. Você acha isso? Eu acho que depois de tudo que eu já passei na minha vida, eu acho que eu tenho que estar aqui conversando, batendo papo com todo mundo, né? Mas eu acho, e não recrimino quem tem esse tipo de marketing. Quem tem esse tipo de star quality, vamos chamar assim, quem tem quem criou isso, essa atmosfera, né, de você não ver. Você não vai à praia e dá de cara com William Bonner, não, entendeu? É mesmo. Então você acha o William Bonner né? Mas você vai à praia e dá de cara com o Romário, dá de cara com o Alexandre Frota, dá de cara com o Eric Johnson, dá de cara com o Edmundo, dá de cara com muita gente. Então, assim, eu não recrimino, não. Muito pelo contrário, eu acho que é uma atmosfera que a pessoa cria para ela e ela só sai da tumba, né? Naquela hora, faz o evento e some, né? Eu acho que é uma estratégia, é uma maneira de viver também, né? Vive reclusa. Conheço a Marisa Monte há muitos anos, conheci ela no Rio de Janeiro, fazendo um espetáculo do Miguel Falabella, The Rock Horror Show. Uau. Foi minha namorada. E a Marisa Monte foi essa eu não sabia. Ninguém sabia. Pô, eu te estudei. Vez. Você nunca falou? Nunca falei. Eu falei agora porque você tocou no nome dela e tô falando com o maior respeito. Cara, eu adoro isso. Não tô aqui, tipo... fofoca, não. Não é fofoca. Ligado. Foi minha namorada. Não, e eu fiquei encanado e falei assim, porque eu estudei o cara pra estar aqui, a gente lê, eu nunca soube disso. A gente namorou durante um tempo, fiquei muitos anos, muito tempo, né, na casa dela, na Urca também, onde ela morava, enfim. Mas é uma pessoa que tem respeito, já cantava muito desde essa época, por isso fazia os musicais dirigidos pelo Falabella, né? Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui com você, porque revelei num papo sério. Claro, e você está revelando com respeito, consideração, e eu que puxei esse assunto, eu dei nem de maneira pejorativa, claro, muito pelo contrário, eu acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana, entendeu? E que tem um trabalho que é reconhecido mundialmente entendeu? Então, eu acho bacana isso, mas fez parte de um processo da minha vida, né? A irmã dela, Letícia, conheço todo mundo, né? A mãe e tudo. Ela morou muito tempo na Urca, não sei se a família ainda mora lá na Urca. Tem uma coisa, mas eu imagino as histórias que você ainda não contou. Essa foi uma coisa que eu nunca contei pra ninguém em todos os anos de entrevistas de televisão e ficam sempre perguntando, né? Aqui eu volto a repetir, porque hoje em dia é difícil. Eu falei super respeitosamente. Não, eu sou testemunha. Não tem história de... não, eu sei que sabe? não. Mas isso aqui já é um corte, né? Isso aqui já virou um corte. Um corte exclusivo. Esse é um corte que o Léo Dias vai chorar. Alô, Léo Dias, chupa essa manga. Léo Dias vai chorar. Ô, Frota, você que é uma figura onipresente nesses anos todos aí no entretenimento, na TV, na internet, no funk, você teve as mesmas... As proibidas do funk, as proibidas do funk, enfermeira do funk. Eu lembro de você no programa do EV Sobral, eu era funcionário do EV Sobral, sim, em 97. Caramba, o EV Sobral. Eu trabalhava pro EV. Na Gazeta. Ele, na verdade, tinha um programa na CNT e na Rede CNT, Mulher. E ele ficava ali um negócio de Santa Catarina, Santa Catarina, a gente gravava lá, e eu era Paquito do EV, e você... Eu era Paquito. Eu ia lá. Desculpa falar isso. Eu ia lá. Eu era produtor do EV, mentira, eu era Paquito. Nas horas, você ia lá, e você na época tava numa empreitada de umas ninjas do funk, umas meninas gata pra caramba que dançavam com você. O que acontece é o seguinte, o Luciano Huck tinha lançado na época a Tiazinha e também a Joana Prado, a Feiticeira. Feiticeira. E aí depois
eu descobri que as pessoas, os paulistas, os paulistanos, seja como for, saíam todos daqui para ir curtir o funk no Rio de Janeiro. Ah, A galera que queria curtir funk. Aí eu falei, por que não trazer o funk do Rio para São Paulo? Em vez da galera ir, a gente traz. Então fui ao Rio de Janeiro para fechar com a Furacão 2000 e para fechar também com o Castelo das Pedras, que eram as duas grandes referências do funk. E acabei fechando com o Castelo das Pedras e trouxe para São Paulo. Eu fui a pessoa que trouxe o funk carioca para São Paulo. Foi a Foda. primeira vez que o funk aterrissou em São Paulo e a gente fez um puta de um evento na Vila Olímpia, explodiu, né? E na época, até chegar a essa fase do evento, eu falei, cara, eu vou lançar alguns personagens que possam fazer sucesso, né, no funk. uhum. Aí eu lancei a enfermeira do funk. O problema é que a ONG das enfermeiras se reuniram, né, a Federação das Enfermeiras, e abriram um processo contra mim porque acharam que eu estava denegrindo, né? Hoje não pode nem mais usar essa palavra, Sim, denegrindo. é. As pessoas falam, denegrindo é racismo. Para cara. você ver como o mundo tá. Mas enfim, Sim. acharam que eu estava de alguma maneira pejorativa, esculachando a carreira das enfermeiras. E, pô, longe de mim, porque, pô, enfermeira sempre acaba salvando a gente junto com os médicos. Mas ficaram, e aí eu tive que mudar o nome. E era justamente na hora que ela estava assinando o contrato, a Ariane, que mora hoje em Santos, ela estava assinando o contrato com a Playboy. E aí, pô, eu já tinha fechado o contrato com a Playboy, e aí veio as enfermeiras. E aí falei, pô, como é que vai fazer agora? Porque, pô, não dá para lançar com o nome de enfermeira, e também não dá pra gente perder esse marketing, a capa da Playboy e tudo. Aí, conversando com a direção da Playboy, eu falei, cara, mas não pode ficar essa coisa proibida, entendeu? Aí os caras falaram, pô, proibida do funk. E aí ela veio na capa como proibida do funk. E aí aconteceu tudo que, né, tinha que acontecer. Só não tinha reality shows, essas coisas todas. Claro. Senão teria feito reality show, aquela coisa toda. Mas aí virou a proibida do funk, a outra a ninja do funk. E aí a gente colocou essas mulheres em cima do palco para dançar enquanto os cantores do Rio de Janeiro se apresentavam. E Eu aí virou lembro disso. uma coqueluche enorme. Foi. Virou uma coqueluche enorme. E você era uma cereja do bolo ali. Você Eu- era um empresário das minas Isso. ali, e a tua participação, você entrava, pá, e era uma hecatombe de sucesso. Eu sempre gostei muito de música. Aham. Né? Eu sou um cara que adoro música e sempre gostei de tocar como DJ, essa coisa toda. Então eu fazia uma participação também. Eu tinha alguns DJs e eu também tocava em alguns momentos, né, do evento. Então nós fizemos vários eventos com os paredões. Foi sucesso, foi uma época em que não tinham brigas, arrastões, facada, loucura. tiro, porrada e bomba, entendeu? Era só a galera curtindo, dançando. E eu fiz muita coisa, Rafael, assim como DJ. Eu cheguei aqui em 91, em São Paulo. Eu vim do Rio de Janeiro com uma peça do Wolf Maia e com o Fábio Assunção e Maurício Matar, o Blue Jeans. Sim, que Uma era peça sucesso. que estourou, arrebentou a peça. Era 10 dias. O Gasola fazia também, Não, né? o Gasola fez Não. o Split Splash comigo. Que foi Eu sabia que... Eu lembrava que vocês trabalhavam Foi outro juntos, grande tá? sucesso. Foi foda. E eu vim pra cá em 91. Ficamos 91, 92, 93 com a peça. O Maurício não veio. O Maurício fez no Rio, veio o Humberto Martins no lugar, né? E assim, em 94, quando chegou na época da Copa, o Zé Vitor Oliva me chamou, porque eu gostava da coisa de... Eu ia muito ao Gallery, e o Zé Vitor, dono do Gallery, o Zé Vitor me chamava para fazer o que hoje os caras chamam de back-to-back, né? Aí, então o Zé Vitor apostava comigo como ele ia manter a pista mais cheia do que eu, com a minha música, e ele com... A gente escolhia as músicas, enfim. E aí um dia o Zé Vitor virou para mim e falou assim, cara, eu tenho uma casa no Shopping Eldorado, chamado Resumo da Ópera, e, porra, eu queria te entregar a casa para você fazer o que você quisesse, menos colocar fogo na casa. Eu falei, porra, Zé, eu faço. Vamos promover. Fechamos com uma rádio, fechamos com a Jovem Pan, e vamos promover. Cara, ele me deu o dia ingrato, terça-feira. Porra.
Vai vendo. Terça-feira. É. E aí a gente virou essa terça-feira de meia-noite até as 6 da manhã, com a lotação esgotada, fila para as pessoas entrarem. E ali a gente fez um monte de coisa. Eu recebi um monte de DJ. Eu falei, Zé, eu quero um camarote para 80 pessoas. E esse camarote, ele tem que estar liberado, tudo que eu pedi. Água, refrigerante, chopp, cerveja, vodka, uísque, gelo, tudo. Ele falou, tá tudo certo, é contigo mesmo. Então eu convidava muita gente. Então começou a ir muito artista, muito cantor, ator, diretor, modelo, monte de gente ia. E o troço virou um sucesso, porque mulher não pagava até meia-noite. Então bombava de mulher e homem pagava um valor, enfim. E aí a gente fazia com a Jovem Pan, a gente pegava algumas músicas de sucesso e lançava especificamente naquela noite. Uma noite do Auê. Uma noite total. Muito casamento acabou por sua causa. Parabéns. Então a gente... Eu tenho uma história legal com música, eu gosto. Eu sou um cara que eu estudo bastante coisas de música, principalmente anos 70, 80, mas 70 eu sou, meu irmão. Se fizer aquele programa comigo do Silvio Santos lá, qual é a música? Só colocando anos 70 eu ganho todas. Será que você não foi mal interpretado na tua carreira, Frota? Porque pensa comigo, você tem um pedigree, entendeu? Porra, você trabalhou com Roberto Thalma, fez texto de Dias Gomes, entendeu? Da TV Globo, namorou Marisa Monte, casou com Cláudia Raia. Você foi sucesso em Portugal. No primeiro genérico da Fazenda lá, que trouxe a Fazenda pra cá. Fiz Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Você foi um fomentador do funk, antes de ser uma moda, que depois virou. Tem muita coisa que poderia fazer de você um cara cult. Sim. Mas tem gente ainda que vai ficar pensando assim, Tem mas o Cortez levou o Frota, no Love Treta. Isso. E eu queria entender por quê. Porque quando a gente conhece você e fala assim, pô, esse cara tem um estofo. Será que foi o fato de você não fazer nenhuma concessão na tua carreira e resolver jogar onde o público tá? Porque o público tá cagando o que tá acontecendo. Se o público tá aqui, você foi junto com o teu público. Agora, você podia ficar nessa pecha de artista da Globo. Eu vou me preservar. Você fez o que você eu não me preservei pra nada. Eu vivi intensamente. E você sente hoje que pode ter sido um erro ou você não se arrepende de nada? Não, eu não me arrependo. Não me arrependo. Pode ter sido um erro para as pessoas que olham e falam, pô, o cara errou aqui, errou ali. O cara foi galã da novela das 8 da TV Globo a galã do filme pornô, né? Então, cara, mas é o que eu sempre falo para as pessoas, a vida é feita de escolhas, entendeu? E eu sempre fui assim, eu sempre fui em busca do que eu acreditava, do que eu queria fazer, e não do que o sistema queria que eu fizesse, né? Então, você acaba batendo, e você sabe disso, você já viveu dentro de emissoras grandes e você sabe o que é o sistema. Eu vivi em todas as emissoras, sei o que é o sistema, vivo hoje em Brasília, sei o que é o sistema, e quando você não se adapta ao sistema, quando você não se torna a carinha do sistema, por mais talento que você tenha, a tendência ou você se dá muito bem e, ultrapassa essa barreira do sistema, o que é muito difícil, ou você, cara, vai ficar na paralela. E isso acontece, né? Então, assim, eu muitas vezes sei que sou mal interpretado, muitas vezes as pessoas têm um ranço comigo que não deveriam ter, né? Elas têm uma raiva de mim, agora mesmo como político, entendeu? O fato de eu ter... Cara, jogador de futebol, é isso que eu não entendo. O povo, o cara torce pelo Flamengo, mas o Gabigol amanhã ele pode jogar no Palmeiras, entendeu? Você, eu me lancei na política com o Bolsonaro e a partir do momento que eu deixei o Bolsonaro, e deixei muito cedo, deixei em março de 2019, você não tem direito.
Você não pode fazer outra coisa na sua vida. Os caras quiseram fazer uma narrativa de traidor, usou o Bolsonaro para subir, para entrar como deputado, cavalo de Troia e mais uma série de coisas. Cara, você é livre para fazer as suas escolhas, né? Você amadurece. Eu amadureci nesses 3 anos como deputado federal muito. Eu cheguei lá dentro um xiita radical, ideológico, bolsonarista, sabe? E, porra, cara, vi que não era. Vi que estava errado. Aí, mas tu não viu que estava errado antes? Não, antes eu não era deputado, eu senti na pele depois que eu me tornei deputado e vi que as coisas que tinham sido prometidas, organizadas, amarradas, não aconteceram. Né? Muito pelo contrário, foi ao contrário do que foi prometido. E eu me vejo no direito de não seguir naquilo. Claro. Eu entrei... Né? Sem ser clichê, eu entrei combatendo a corrupção. Eu não posso acompanhar a corrupção. Então eu prefiro abrir mão daquilo. E naquele momento que você abre a mão, né, dessa situação, vem uma narrativa xiita em cima de você, um apedrejamento medieval, virtual, cara, gigante. Para você ter uma ideia, eu tinha 2 milhões de seguidores no Facebook, eu deletei de quarta para quinta, mandei embora os 2 milhões, até quem gostava de mim, porque eu poderia dar um prato de comida para uma criança faminta, filha da puta, tá pensando o quê? E não sei o que, sabe? Então foi um negócio, ameaça a família e tudo, foi um negócio muito forte. E o mundo, ele tá assim, entendeu? Então... muitas vezes as pessoas te interpretam mal, ou se não te interpreta mal, não vai com a tua cara, e hoje com o advento das redes sociais, todo mundo te fuzila, claro, todo mundo quer, lógico. Sabe? Por exemplo, eu faço um trabalho gigantesco social de combate à fome, e, porra, eu vejo um monte de crítico e dando opinião, e eu falo, meu irmão, opinião não mata fome, crítica não mata fome, claro. Você não levanta sua bunda daí e vai pra rua fazer o que eu tô fazendo, entendeu? Então fica esse tipo de coisa. Todo mundo acha que pode dar palpite na sua roupa, na sua maneira de falar, quem você vai namorar, por qual o carro que você tem, se você tá comendo no japonês, você tá esbanjando, sabe? Se você não fala nada, é porque você morreu, tá sumido. Então, porra, é uma loucura generalizada. As redes sociais, elas trouxeram deram essa voz, democraticamente ou não, mas a muita gente louca, claro. Né? Que o cara acorda e fala, não, eu acho o Rafael um vagabundo, um merda, e vou falar hoje aqui, vou atacar a esposa dele, e vou atacar a filha dele, e porra, e aí? Isso. Aí você com leis frouxas que o país tem, você vai atrás desse cara e você descobre que o nome dele é Marítimo, e tem a foto de uma onda. Quem é esse cara? Aí você entra no Facebook e o Facebook fala, não, você não tem direito nenhum de saber quem é esse cara. Quem é esse cara que está me ameaçando de morte no Twitter? O Twitter fala, não, a nossa filosofia no país permite que a gente não mostre quem é essa pessoa. De privacidade, então eu sei que é você porque a sua conta é verificada, a sua cara está lá, né? O seu nome tá lá. E aí tem um cara chamado Palhaço Maluco que resolve, te detonar. Esse palhaço maluco faz isso mesmo. E você fica, sem ter pra onde ir. As pessoas te ameaçando. E no seu caso deve ser ainda pior, porque sendo hoje você um deputado federal, as pessoas se veem no direito de cagar ainda mais regra, porque dizem, estou pagando o seu salário. Né? É uma coisa que ninguém pode falar isso pra mim, por exemplo. Eu pago o meu próprio salário também. Né? Mas essa frase, esse chavão, e depois que você se torna deputado federal, que é uma escolha, você se tornar deputado federal, você não tem mais vida. Você não pode ir a um restaurante, você está comendo com o dinheiro das pessoas, você está esbanjando dinheiro, você não pode fazer uma viagem para Disney, um monte de coisa. Tu não pode fazer um monte de coisa que você gostaria de fazer, mas que você é melhor não fazer, entendeu? Muitas vezes a Fabiana, minha esposa, ela sai, ela vai fazer alguma coisa, ela fala, pô, já sei que você não vem, né? Eu falo, eu não vou. Foda. Eu não vou. Mas as pessoas têm a pachorra de chegar em você,
Porque assim, o hater é aquele cara que tá aqui, só né? aqui. Cagando aqui. Agora, você, É só grande desse aqui. jeito que você é, É só aqui. no aeroporto, avião, restaurante, ninguém vem falar. Nunca passei nesses anos todos como deputado federal e mais os outros 6 como ativista. Nunca louco. passei. Sábado, agora, eu fui na Paulista. Uhum. Era nitidamente uma manifestação da esquerda, Uhum. PT, PSOL, PDT, toda aquela, né, bandeiras vermelhas para todo lado. Eu fui. Uhum. Eu não fui hostilizado uma vez, tiraram várias fotos comigo, selfie, nada. A única coisa que eu ouvi foi: Frota, irmão, porra, você colocou, agora vai ajudar a tirar, né? Eu fiz assim, estou ajudando a tirar. Pô, o cara fez, porra, beleza. Então, Que da hora. Mas acho que pesa muito o fato de que você é muito grande, o né? Ciro jogaram lá. Ninguém vai pelo mexer com Ciro. você também. Eu não sei se é por ser grande ou porque acontece uma coisa, Rafael, que é o seguinte: quando eu entrei na Câmara, eu estava te falando aqui bem xiita, radical, né? Uhum. Meu irmão, aos poucos eu fui entendendo que se você não parar para ouvir e você não entender o que o contraditório quer falar, você, porra, o que você está fazendo ali? Claro. Nada. Porque você não pode só falar, ó, essa mesa vai ser preta. Eu posso falar, essa mesa vai ser preta. Mas, Rafael, eu sei que você gosta dela vermelha. Explica para mim por que ela deveria ser vermelha e eu vou te tentar explicar por que ser preta. E no meio dessa construção, a gente descobre que talvez se ela fosse vermelha e preta, ela pode ter um resultado melhor para o povo brasileiro. Lógico. Então, eu fui o primeiro também da tal direita radical a abrir diálogo com a esquerda. Sim. E eu fui abrindo diálogo com vários deputados da esquerda. E eu fui para a comissão de cultura, fui titular da comissão de cultura. E lá, na comissão, trabalhava eu e 12 petistas. Do PSOL, também tinha gente do PSOL, mas a maioria era Jandira Fegali, Marcelo Freixo, Alice Portugal, que hoje eu falo, são pessoas, são colegas de trabalho que eu gosto deles e gosto de lidar com eles, porque a gente tem um entendimento, principalmente na área da cultura, muito grande. E eles gostam de você também. E eles gostam de mim também. Da hora. Eles tiraram a imagem que eles tinham, porque muitos deles falam para mim, porra, cara, quando chegou aqui, a gente achou que a gente ia todos os dias ia ter encrenca, que a gente ia brigar e muito pelo contrário, a gente construiu muita coisa. Nós construímos, por exemplo, juntos, eu sou um dos autores, a Lei Aldir Blanc, entendeu? Então, Sim. porra, isso foi uma construção nossa. Se você olhar lá, é toda a esquerda e o Frota. Claro, que louco. Entendeu? Então eu fui amadurecendo, eu fui entendendo, eu fui conversando. Quando eu cheguei lá, os faixa preta, os deputados faixa preta de 6 mandatos, os caras chegaram para mim e falaram assim, ó, esquece que aqui você não vai falar. Já mandaram logo na minha cara. E eu terminei o primeiro ano com 260 discursos. Caraca. Mas para acontecer isso, eu tive que, porra, andar e entender como é que funciona a Câmara, como que eu vou me colocar, como que eu vou me inscrever, né? Que horas eu vou me inscrever. Então, eu fui entendendo todo aquele processo. A questão do estudo, eu pedi um técnico ao PSL na época, um técnico à minha disposição. Então, eu chegava na Câmara 7 horas da manhã, quando dava 8h15, estava o técnico na minha frente. Aí ele abria e falava assim, ó, hoje são esses 10 temas que vai acontecer hoje dentro do plenário. Vamos começar? O primeiro tema. Aí ele explicava para mim, eu fazia as perguntas que eu não entendia, eu procurava, sabe, opinava naquilo e eu ia anotando para mim. E aí eu estudava aquilo e aí eu ia pro plenário, cara, porque, porra, não dá para você subir no plenário e o cara, deputado Frota vai orientar contra, ou o deputado Frota vai orientar a favor. Pô, eu vou chegar lá e falar, olha, eu achei legal. Não pode ser raso, apesar de ser muito raso, muitas vezes. Mas, porra, cara, eu não me permitia isso, entendeu? Então eu subia e eu subo e falo
sabe, tendo estudado, sabendo do que eu tô falando ali, porque, cara, você tá no meio de muita gente, você tá com a imprensa inteira apontada para você, né? Eu não sou um político de carreira, eu não sou um político que tenho bases eleitorais, Sim, eu não sim. sou um político que, sabe, sou desses... Não, cara, eu sou um cara bem diferente deles, inclusive, né? Eu poderia estar hoje amarrado ao Centrão, ao PP, e acabou. Claro. Eu ia fazer como a maioria faz, Rafael. Chega lá, recebo aqui, ó, sim, vota não. Partido orienta sim. Partido orienta não. Acabou a sessão? Obrigado, vou para a churrascaria, vou comer. Amanhã de manhã ligo, falo, ó, fiz toda a votação como vocês queriam. Eu tô precisando de uma emenda de 10 milhões, tá? Ô, legal, então, beleza. Ah, vai ter mais votação hoje? Tá bom, vocês querem que eu vote como? Eu poderia fazer isso. Eu Claro. optei por um outro lado. Então, hoje, se você pegar o meu histórico de votações, eu não mudei em nada do Alexandre Frota que veio de lá. Eu apenas amadureci, entendi o processo todo e eu voto hoje, voto pelo país. Quando tenho que votar com o governo, é porque eu entendo que aquilo é bom para o país, Sim. né? Mas eu não faço parte. Você não vai me ver em lista da corrupção, você não vai me ver em lista extra, eu não recebi uma emenda extra, eu não tenho um cargo no governo, entendeu? Nada. Eu ando na paralela. Então, eu estou sempre no grupo que, na maioria das vezes, perde na votação. E eu tenho uma independência muito grande do meu partido, que é o PSDB. Eu voto como eu acho que eu tenho que votar, e não como o partido acha ou como os caras acham que você tem que votar. Então, você vê muitas vezes sim, Frota não. Não. Sim. Caralho. Aí, não, Frota sim, entendeu? Eu Sim. voto pelo melhor do país. Eu procuro votar sempre no que vai facilitar para o brasileiro, porque você está ali para isso, cara. Você foi colocado ali para facilitar a vida do povo e não para, votar para você, ou votar para o teu filho, ou votar para o tua esposa, ou votar para os seus amiguinhos e tudo. Você tem que votar para o povo. Como é que você vai abrir o caminho? E é muito difícil quando você não é um deputado governista. Claro. Entendeu? Porra. Porque os caras te tesouram de todas as maneiras. Então, assim, para você ter uma ideia, um deputado como eu e mais outros que não votam hoje com o governo, esse ano vão ter 32 milhões de reais em emendas, tá? Ponto. Todos. Aliás, os 513. Mas os que votam com o governo devem terminar o ano perto de 100 milhões de reais em emendas. Entendeu? Coisa louca. Porque o Bolsonaro, ele precisa da Câmara. E como é que ele vai conquistar a Câmara? É abrindo o cofre. Não tem. Aqui não adianta a gente ficar de mamãezada em cima do muro. É assim que funciona a parada. Quer ter a conquista dos votos? Abre o cofre. Vamos lá. Foi o que foi feito. O Arthur Lira hoje está sentado como presidente da Câmara dos Deputados Federais porque o Bolsonaro injetou 3 bilhões dentro da Câmara em 300 e poucos deputados que fecharam com eles, deputados e senadores. E aí ele comprou, porque ele durante 2 anos, os 2 primeiros anos era o Rodrigo Maia, e ele não teve controle do Rodrigo Maia. E um presidente sem controle da Câmara, meu irmão, ele tá no sal, entendeu? Claro. Ele tá no sal. Então, para ter o Arthur Lira sentado ali, só comprando. E foi feito assim, eles ficaram putos comigo, porque eu peguei, me inscrevi como candidato a presidente da Câmara. Óbvio que eu sabia que não ia ganhar, mas eu me inscrevi. Por quê? Porque o candidato no dia tem 11 minutos para falar e ninguém pode retrucar depois, contradizer nada. Só falam os candidatos. Tinham 5 candidatos. Aí, no sorteio, o Rodrigo Maia. O primeiro candidato que vai falar aqui é o deputado Alexandre Frota. Aí eu subi, meu irmão, e aí eu larguei o aço neles. Falei, para mim seria muito fácil eu ter fechado com o Arthur Lira. Teria ganho minhas emendas e, tá tudo tranquilo. Mas não. Eu vou votar pelo que eu acho correto.
né? Eu estou desistindo da minha candidatura aqui, mas antes de desistir eu vou falar. Eu não sou igual a vocês que se venderam, que foram comprados pelo Bolsonaro, que está assistindo a gente agora na câmera. Falei apontando para a câmera, eu falei que eu sei que você está sentado aí, você não passa de um charlatão político e comprou através dos 3 milhões. E eu tenho a lista aqui. Alguém quer debater, falar que não, eu mostro a lista aqui agora. Caralho, Frota. Aí não, foi caralho, Frota. Eu tomei uma vaia. Os caras. Aqui os caras ficaram putos comigo. Isso tudo já é o suficiente pra você não pretender continuar nessa vida de político. Eu- Ou o lado bom tem se sobressaído de alguma maneira. Que você Não, fala do seu trabalho social, eu vejo que meu você lado tá bom fazendo sai. coisas legais. Mas do que você tá assistindo? De Não, do toda que eu tô essa- assistindo, cara, é triste. É Você triste. se reelegeria? Você se candidataria? Não, eu Candidataria pra uma- Você vai sair. vou sair para deputado estadual. Eu venho para cuidar de São Paulo, do estado de São Paulo, que é o estado que me abraçou desde quando eu cheguei aqui, e eu não tenho por que ficar lá. Eu não faço parte daquela curriola, não faço parte daquela corja, então eu prefiro ficar aqui, vou cuidar da minha filha. Minha filha está com 2 anos de idade, quero ver minha filha crescer. Eu tenho 57 anos de idade, não sou mais um garoto de 30, 35, então quero ficar junto da família e prefiro ficar aqui do que ter que toda terça-feira pegar avião, vai para lá. E eu vejo, cara, que lá é jogo de carta marcada. Aqui também é? Mas aqui eu vou estar em casa, aqui eu vou estar na minha casa. Lá eu estou em Brasília, sabe? E é um jogo de carta marcada, não tem história. Você andou muito tempo lá dentro Sim, sim. durante o É muito CQC, difícil. e você sabe, né? Vocês iam com perguntas extremamente importantes e muitas vezes bem-humoradas, mas que, porra, pegava os caras e os caras ficavam, que vocês tocavam. Hoje, se tivesse o CQC hoje, primeiro que vocês não iam nem desembarcar do aeroporto. A Porque gente ninguém ia falar. eles iam proibir vocês de entrarem na Câmara Claro. para claro, começar o claro. assunto. E se entrasse, vocês iam ter uma resposta totalmente, porra, mentirosa porque lá Eles não iam falar, era muito simples. o sistema é muito forte lá dentro, entendeu? Agora, do mesmo modo que você me entregou uma coisa muito exclusiva aqui, quando me assumiu que namorou a Marisa Monte, coisa que você não disse em nenhum outro lugar, Nunca, cara. e que eu muito lhe agradeço, por Nunca. sinal. Eu tô aqui, pô, pensando, Léo Dias deve estar essa hora louco, né? Não, mas eu peguei isso como exemplo, assim, o mesmo Frota que no começo dessa entrevista me falou espontaneamente que namorou com Marisa Monte, talvez agora possa me responder com muita honestidade a essa pergunta. Claro. Qual foi o fato que de toda certeza te fez deixar de apoiar o Bolsonaro? Você falou que você foi assistindo várias coisas, mas Sim. o que foi realmente o fator que deflagrou a tua debandada da bancada bolsonarista para ir pro outro lado? Claro. Ô, Rafael, eu trabalhei pelo Bolsonaro durante 4 anos até a chegada das eleições. E trabalhei muito para ele. No momento em que ninguém acreditava no Bolsonaro, eu estava lá embaixo trabalhando e dobrando voto para ele. Então, assim, é uma via de mão dupla. Da mesma maneira, e eu nunca neguei isso, que ele me ajudou a me eleger, eu o ajudei também a ser eleito. Ponto. Dito isso, Bolsonaro ele sempre falou comigo a questão da cultura. Ele ficou muito irritado porque os artistas, principalmente liderados pela Daniela Mercury e vários atores da Globo, atrizes, fizeram aquele hashtag ele não, lembra? Lembro dele, Aquilo machucou muito ele. Ele ficou muito puto com aquilo e até hoje, ele se vinga da classe cultural por causa disso. Mas o Bolsonaro havia me prometido que ele iria fazer uma reforma grande na cultura. Independente dele não gostar de cultura, ele falou para mim, olha, nós vamos fazer uma cultura, sabe, grande no país. Vamos viver bons tempos durante a minha gestão. E aí, quando chega em dezembro, o Bolsonaro, depois que o cara ganha a eleição, ele é blindado de uma maneira que tu não acredita. E ele foi blindado, ele começa a mudar com todo mundo que ajudou ele, inclusive comigo, e os filhos dele, hoje a gente sabe disso, os filhos dele começam a botar para fora
os soldados que ajudaram. Porque, pô, já ganhamos a guerra, irmão. Agora eu não preciso mais desse, nem daquele, nem da Joyce, nem do Bozella, nem do Frota, nem ninguém. Foda-se todo mundo. Agora é com a gente. Começou nitidamente isso. Aí aparece uma ala que vinha na campanha escondida, camuflada, aparece uma ala chamada a ala ideológica, de Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, Bernardo... Esses caras surgem assim que o Bolsonaro ganha. Antes, você não via esses caras durante a campanha. Pode ver. Passa um filme pra tua cabeça, você não vai ver esses caras. Quem estava na guerra era a gente. Aí, quando o Bolsonaro vence, começa a aparecer esses caras e começa o Olavo de Carvalho. Olha, eu acho que aquele lá deveria ser o ministro, não sei o quê. Ah, eu acho que esse é o bom secretário. Ah, eu acho que esse é não sei... Começa a indicar as pessoas. E o Bolsonaro, blindado. O Bolsonaro mudou completamente. Ele ficou um cara tenso, cara. Ele ficou um cara... uma outra pessoa. E aí, na transição de governo do Temer para o governo Bolsonaro, foi feito no Banco do Brasil, em Brasília. Sai um governo e entra outro, mas passam vários dias trabalhando os dois governos, né? Eu fui até lá. Porra, eu sempre andei do lado do Bolsonaro, fazendo em todos os lugares. E, de repente, eu fiquei 35 minutos esperando a minha credencial para poder entrar na transição. Tudo bem, regra, ok. Aí eu entro. Aí Bolsonaro chega com vários militares, gente de tudo que era jeito, uniformizada e de terno. E aí cada um vai indo para suas salas. E aí fica parado no corredor o Gustavo Bebiano, que morreu de infarto, que foi a pessoa que trabalhou para o Bolsonaro 28 horas por dia, se é que o dia tem 28 horas. Sim. Foi o cara que botou. O Bolsonaro foi eleito por causa dele. Ele, como advogado, tirou vários BOs de cima do Bolsonaro. Ele fez com que o Bolsonaro fosse para o PSL. Ele fez o Bolsonaro. Aí o Bebiano fica parado sozinho no corredor da transição. Aí eu cheguei perto dele e falei, e aí, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, pô, vamos lá pra tua sala. Ele falou, eu não tenho sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, não tenho sala. Eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Aí eu falei, porra, mas na minha cabeça, tu é quase que o presidente da parada, pô. Tu ajudou o cara tanto assim. Ele falou, pois é, Frota. O cara, porra, mal fala comigo. Quando fala, nunca chegou pra mim pra falar, olha... É o seguinte, muito obrigado por tudo, vou te dar esse cargo aqui. Enfim, eu achei isso muito foda. Muito foda. Mas, enfim, aí o Bolsonaro me liga e fala assim, Frota, e eu tenho essa... A gente já mostrou até essas gravações. O Bolsonaro me liga e fala, vem aqui que eu quero falar contigo. Fui lá, ele chegou e falou, olha, o Temer pediu ao Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, uma fatia no meu governo, o MDB. E eu... Cara, não sei o que eu vou fazer, vou dar o Ministério do Turismo, da Cultura. Só que eu vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformar numa Secretaria de Cultura. Então, já diminuiu o status do negócio. Antes era um ministério, virou uma secretaria. E ele pediu para que eu colocasse o Osmar Terra, que é um deputado de 6 mandatos, que é médico. Porra, eu falei, mas, porra, Bolsonaro, tu vai botar um médico, nada contra o médico, mas o médico cuidando da cultura, pô, o médico deveria ser o ministro da Saúde. O da Cultura, tu devia chamar um diretor de televisão, teatro, um historiador, alguém que gosta de cultura. Mas eu nunca... Você imaginava que você pudesse ser um ministro da Cultura, secretário de Cultura? Não, nunca. E, inclusive, essa narrativa é mentirosa que tentaram vender, que eu pedi para ser... ministro da Cultura, e o Bolsonaro me ofereceu. Nem ele me ofereceu e eu nunca pedi. Aí, porra, vou botar o Osmar de médico, que é o médico, vai entrar. Ainda falou pra mim assim, eu não gosto do Osmar Terra, mas, porra, vou colocar o Osmar. Aí você faz o seguinte, embaixo da Secretaria de Cultura, do secretário, tem 6 secretarias. Você monta as 6 secretarias e a gente entrega pro Osmar, que aí a gente sabe que ele não vai fazer besteira. Claro. Eu falei, tá bom. Aí, porra, me reuni com o Osmar, né? Eu falei, Osmar, o Bolsonaro pediu que eu montasse as secretarias de cultura, e
ficam abaixo de você. Ele falou, não mexendo com o meu chefe de gabinete, o resto tá tudo certo. Eu falei, pô, beleza. Aí tinham secretarias de audiovisual, secretaria de fomento, que é a Lei Rouanet, secretaria de praças, monumentos, museus, uma coisa assim, a de direitos autorais, de diversidade. Aí eu comecei a ir para o mercado, não chamar amiguinhos meus, chamar pessoas que pudessem dar conta do recado daquela situação. Como, por exemplo, diversidade, eu pensei na Marlene Matos, pensei até na Fontinelli, como é que é o nome dela? Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli. A gente foi pensando em vários nomes. Bom, aí eu consegui fechar um grupo, dessas 6 secretarias, eu consegui fechar 5, ficou a de diversidade, que a gente estava com dificuldade. Indiquei, a Marlene não quis, a Antônia Fontinelli, o governo estava meio com o pé atrás. Hoje ela é uma hiper-bolsonarista, mas ele estava com o governo estava com o pé atrás com ela. Que louco. Aí, pô, mas eu fechei 5 secretarias. Aí falei para Osmar, estou com as secretarias fechadas, está tudo pronto para te apoiar. E o Osmar vai me dar uma entrevista que pegou muito mal e que foi um prato cheio para a esquerda, porque o Osmar fala, eu fui colocado aqui como secretário da Cultura, mas o que eu entendo de cultura é tocar birimbau. Porra, ele falou brincando, mas a coisa explodiu. Tu sabe como é que são as redes. Sim, Bom, sim. aí o Osmar, isso era no finalzinho de dezembro. Aí o Osmar, eu viro e falo, Osmar, eu quero te apresentar todo mundo que eu convidei, que eu escalei, tirei gente que estava trabalhando, gente pediu demissão e tudo para vir. Aí ele falou assim, ó, eu vou viajar para o Canadá, que a minha família mora lá, eu vou passar Natal e Ano Novo lá. A gente se encontra em janeiro para falar. Eu falei, não, eu sei como é que é o esquema. Falei, não, janeiro não, vamos se encontrar agora. Ele tinha me falado que o avião dele ia sair de Brasília, ia ficar 3 horas parado aqui em Guarulhos. Eu peguei, fechei um restaurante no aeroporto em Guarulhos, levei todas as pessoas para lá e o Osmar, quando saiu de Brasília para São Paulo, antes de ir para o Canadá, ele desceu e foi até lá o nosso encontro no restaurante. E no restaurante eu apresentei todo mundo e, porra, meu irmão, tá todo mundo fechado e caramba, olha, esse é esse, é esse. Ele saiu, foi embora, fez foto, foi embora, foi viajar. Aí, porra, virou o ano, Natal, Ano Novo, virou o ano. Aí, porra, quando começa o início de janeiro, começam as pessoas que eu havia convidado me ligar. E aí, quanto que eu vou ganhar? Onde que eu vou morar? Já pedi demissão, tô saindo amanhã do trabalho, eu vou ter plano de saúde, vai ter crachá, não vai ter crachá. E eu não sabia o que responder para essas pessoas porque eles não tinham falado comigo ainda. Aí eu fui procurar o Osmar Terra. O Osmar Terra... Fui à Secretaria de Cultura, o Osmar Terra falou, fala pro Frota que é melhor ir falar com o Onyx. Não me atendeu. Aí eu fui até o Onyx. Cheguei lá, sentei com o Onyx, conversei com o Onyx, falei, Onyx, tá acontecendo isso, não consigo falar com o Osmar, pô, as pessoas já estão vindo para Brasília, todo mundo que eu convidei, não sei o quê, coisa e tal, o cara largou o emprego e tudo. E, porra, cara, a gente o ano já tá andando. Como é que a Secretaria de Cultura não está montada? Bolsonaro falou para mim que, porra... O Onyx virou para mim e falou assim, ô Frota, sabe o que acontece? Eu e o Osmar, a gente conversou e a gente achou melhor deixar dessas coisas todas que você fez, a gente vai analisar, mas a gente está trazendo outras pessoas. Caralho, imagina a situação. Porra, foi exatamente essa palavra que passou na minha cabeça. Cara, aí eu falei assim, ô Onyx, meu irmão, eu não sou palhaço, porra, eu chamei um monte de gente, tem gente saindo da parada, né? E eu tava começando a ver, paralelo a isso na rede social, neguinho assim, o Frota tá querendo dominar a cultura, o Frota tá querendo abraçar, sabe? Comecei a ver um movimento de uma milícia digital batendo no mesmo tema, sabe? Como se eu quisesse... Aí eu fiquei com aquilo, aí eu falei... Saco. Aí eu cheguei pro Onyx e falei, Onyx, é o seguinte, irmão. Bolsonaro que pediu para mim fazer, eu fiz da maneira como ele pediu. Eu vou falar com ele. Aí saí, fui falar com o Bolsonaro. Aí desci, fui lá no andar do Bolsonaro. Cheguei lá no Bolsonaro,
bati lá, né, me apresentei, esperei um pouquinho, aí mandou entrar. Quando eu entrei, ele virou, eu falei tudo isso que eu tô falando para você, eu contei, porque até aí o Bolsonaro não sabia de Canadá, de festa, de 6 secretarias. O Bolsonaro não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu expliquei tudo para ele. Ele virou para mim e falou assim, ó, Frota, quero saber dessa merda, irmão. Se vira você com isso, você com o Onyx. Eu falei, pô, mas como que eu vou virar com o Onyx? Tô vindo da sala do Onyx agora. Porra, os caras me deram uma bolada nas costas. Era preferível você ter falado para mim, ó, não se mete e deixa o couro comer e não escolhe ninguém. Pô, mas foi você que pediu para mim chamar as pessoas. Você falou para mim. Eu vou te mostrar aqui a gravação. Ele tem a gravação aqui. Aí eu peguei, irmão, fiquei puto, saí de lá, fui no plenário, subi, liguei a ponto 50 e mandei forte no Bolsonaro, no Osmar Terra e no Onyx Lorenzoni. Aí Tô ligado. veio a rachadura. Porra, o Frota é do PSL, governo e tal, e batendo, porque eu bati forte, bati de vagabundo pra baixo, traidor e o caralho. Foi o que os caras estavam esperando. Porra, tiramos o Frota do sério e agora entraram. Aí eles entraram com a... Como é que pode? Agredindo o governo, não sei o que. Aí começou a ter uma rachadurinha, assim. Mas ainda poderia ser consertada. Mas eu sabia que eu tinha perdido essa. Só que aí vem, na semana, umas semanas depois, a questão da explosão da corrupção do Queiroz. E eu, porra, continuei naquela bateção e pedi a prisão do Queiroz no plenário. E foi o que deixou o Bolsonaro puto. O Bolsonaro ligou pro... Qual que é aqui? Ao Laranjinha. Ó, ouve aqui, ó. Caralho. Isso é o Bolsonaro falando comigo sobre o Osmar Terra e sobre as indicações que ele pediu que eu fizesse, tá? Pode ser ter certeza que ficar como tá não vai. Agora você está ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com o Osmar Terra, esses dois nomes aí, para ver se ele se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar para mim, para lá, a gente assina embaixo, ok? Que loucura, que loucura. Aí, cara, eu pedi a prisão do Queiroz, aí virou um negócio, né? Pô, o Frota pediu a prisão do Queiroz, o Bolsonaro me ligou, me esculachou no telefone, falou, tu quer me fuder, tá pensando que você é quem? Fecha essa matraca, não sei o quê. O Flávio Bolsonaro veio falar comigo, porra, papai tá puto contigo, como é que tu pede a prisão do Queiroz? E o caralho, aquela situação toda, né? Aí, porra, ficou insustentável até a hora que ele pediu a minha expulsão do PSL, né? Então, assim, eu nunca traí o Bolsonaro. Se tem alguém que foi traído na história, fui eu. Sim, entendeu? Tô te contando a verdade, te mostrei aqui a gravação. Se tem alguém que foi traído, fui eu. Se tem alguém que foi passado para trás, fui eu. E aí, como eu não levo desaforo para casa, eu bati forte. Quando chegou a época da minha expulsão, eu tinha 9 partidos conversando comigo, optei pelo PSDB. E aí, quando eu saio, eu tirei um peso das minhas costas, obviamente, né? Ele fez de tudo para poder me atingir, para poder me sacanear, né? Perseguição generalizada dentro de Brasília. E, cara, assim, eu nunca mudei. E eles usaram essa narrativa, eles queriam ter essa narrativa. Ah, o Frota é que traiu. Como que eu traí? Foi o cara que montou comigo, tá aí, tu ouviu a gravação, ele montou comigo, era uma coisa pra cultura. Entendeu? A única coisa que eles não esperavam é que eu fosse ficar puto. Eles achavam que, nós trouxemos o Frota pra cá, o Frota se elegeu por minha causa, e agora, porra, eu não quero isso, e o Frota vai seguir a vida dele como deputado federal e não vai falar nada. Mas não. Eu, porra, no calor ainda tá recém-chegado em Brasília, fui no microfone e sentei o pau. Eu poderia ter ficado calado? Poderia ter ficado calado. Você nunca ia saber dessa história. Poderia ter ficado calado. Eu falei, não, Onyx, beleza, pô, me dá só uma secretariazinha aí, então. Uma coisa é fato, você teve culhão de botar o dedo na ferida, você explodiu como um pitbull, né? Foi lá,
a história a gente sabe até hoje, você é um antagonista desse governo, é um cara que inclusive foi na manifestação anti-governo dia 2 de outubro. E sou esquerda... autor de 12 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Sim, não, isso é um fato, que você teve culhão de dar uma resposta à altura, você teve. O que às vezes as pessoas podem não entender, e aí eu até me incluo entre essas pessoas, é como um cara, como você, que é inteligente, confiou que um dia o Bolsonaro pudesse ser um bom presidente. Porque essa é a coisa que talvez a esquerda não entenda e talvez não consiga perdoar. Porque ainda que você seja muito importante como um opositor do governo, porque você é público e você bate pesado, você não tem papo na língua, você é muito macho, você vai lá e dá porrada mesmo. Mas esses caras que gostam que você faça isso, por outro lado, não entendem assim, pô, o cara tem conteúdo, o Frota é um cara que trabalhou com Talma, texto de Dias Gomes, você tem um embasamento. Aí eu queria entender, por que as pessoas acreditaram que ele pudesse ser um grande presidente? Isso foi uma grande oposição à ideia de continuidade do PT? Histeria coletiva? O que pode ter sido isso? Não foi, no primeiro momento não foi histeria coletiva, mas sim uma grande oportunidade de limpar o país do que vinha nos últimos anos acontecendo. Ele surgiu como o antipetista, né? O deus anti-PT, o anti-Lula, né? O Lula com todas aquelas condenações, com tudo aquilo que vinha acontecendo, muitos anos de PT, né? Então ele surge ali com o cara, não, eu vou ser diferente, eu vou limpar o país, eu vou limpar a calçada, eu não vou fazer merda, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos fazer um novo momento cultural no país, e um monte de coisa, né? Porque, pô, tudo que o Bolsonaro recebia de mensagens, vamos falar da cultura um pedacinho, era, não, porque o PT roubou na Lei Rouanet e não sei mais o quê, e fez isso, muita gente se aproveitou. E teve muita gente que se aproveitou mesmo. Teve gente fazendo até casamento com Lei Rouanet, entendeu? Enquanto muitos artistas não poderiam, não conseguiam nem R$10 de incentivo, né? Mas muitos escritórios grandes se apoderaram, virou em determinado momento, virou assim uma pizzaria, entendeu? Cultural, muita gente, um grupo só se dando bem, né? O eixo Rio-São Paulo ficou muito valorizado, né? Mas aí você olhava para o Norte e Nordeste, ainda que tenha o Lula, né? Mas, porra, era pouco incentivo cultural para essas áreas, enfim. O Bolsonaro tinha isso na cabeça, que todo mundo se aproveitou da lei. E ele falava para mim que a gente ia conseguir consertar uma série de questões e nuances dentro da questão da cultura. E eu acreditei e já pedi desculpas para as pessoas a quem eu fiz que votassem no Bolsonaro, né? Foi um erro grave meu ter acreditado, né, naquele calor. E você falou muito bem aqui, eu me entrego, né? E eu me entrego, e eu ouvi isso já de grandes líderes do PT, eu já ouvi isso, os caras falam, você se entregou a ponto que você ficou cego, você ficou cego, e como eu fui para a linha de frente, eu te juro, pela alma da minha filha, cara, eu fui para a linha de frente para ganhar essa situação, era a candidatura dele e a minha. Eu não olhei na paralela, aonde vinha os morcegos, aonde vinha as pessoas que iam lá na frente, porque assim, meu irmão, na hora da guerra, deixa o Frota lá na frente, que o pau vai comer lá, porrada com o PT na rua e o caramba, deixa com o Frota lá na frente. E a gente vai aqui. Passou, abriu a porta, a gente entra e, empurra ele para trás. Foi mais ou menos isso que foi feito, entendeu? Então, eu acreditei numa situação, acreditei que era uma oportunidade da gente mudar o país, virar o país, e hoje, eu me sinto envergonhado, porque, na verdade, Rafael, você vê, é um governo... e não estou aqui porque eu sou contra a oposição ao Bolsonaro, mas o que eu vou falar é a mais verdadeira das questões, a mais das verdadeiras questões. Nós temos hoje um governo
que fez o país voltar ao mapa da fome. Nós temos aí milhões de desempregados, milhões abaixo da linha da pobreza, pessoas que não sabem o que vão comer. Fome e desemprego são duas marcas enormes desse governo. Porra, um governo que não combateu a pandemia, que jurou que ia acabar com a corrupção. A corrupção não vai acabar nem hoje, nem com o Bolsonaro, nem com ninguém. Você sabe disso. Sim, Sim. Você sabe disso, eu sei disso. Ainda mais depois que eu, lá dentro, eu entendo isso. E a gente sabe que é uma coisa sistêmica. Você pode sanar de várias maneiras, mas, quando você vê que um país deixa o Gedel solto, depois de encontrar 52 milhões, 53 milhões de mala na casa dele, na sala dele lá, entendeu? E o cara tá solto aí, e tá todo mundo solto, e tá todo mundo sendo absolvido, e o caramba. Então, assim, um governo que não fala para as crianças, não fala para os povos indígenas, não fala para as minorias, não fala para as classes LGBTQI+, não fala para ninguém. É um governo para dentro que só quer se beneficiar com as coisas, que possam dar a eles, né, uma sustentação para um próximo mandato. Afogados em corrupção, diz que não tem corrupção no governo dele. Porra, o senador, rachadinha, cheque, e mais uma série de outras questões que todo dia a gente vê estourando. Agora vem o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Não é crime ter uma offshore? Não é. Desde que ele declare. E, porra, a gente sabe que não foi assim que foi feito. Claro. Então, cara, é uma série de coisas. O ministro do turismo, o Marcelo, que foi mandado embora por questões de corrupção. O Ricardo Salles foi tirado também por questões, estão investigando, mas questões da facilitação da madeira que ele estava fazendo. Enfim, uma série de situações que mostram que é um governo que não poderia estar aí, entendeu? Infelizmente não poderia estar aí. Não fez, muito pelo contrário, né? Está fazendo bem pior do que... Né? Nós temos aí hoje a cesta básica mais cara dos últimos 10 anos. E parece até clichê ficar falando aqui. Gasolina R$7, o gás R$110, a carne, o óleo, o arroz. E é verdade, isso é verdade. O povo não tem perspectiva de vida e o do que vai fazer na vida. E o Bolsonaro, ele não se mexeu com isso. Um cara que incentivou o não uso da máscara, fez as manifestações antidemocráticas, a volta do AI-5, pedindo fechamento do Congresso, porque quando ele participa, quando ele dispara do celular dele, convidando, inflamando, né, chamando para manifestações antidemocráticas, onde você olhava para todos os lados e dizia, fecha o Congresso, vamos enforcar o Rodrigo Maia, a volta do AI-5, uma série de coisas, e ele lá, não vamos usar máscara, e vamos aglomerar, e vacina é da China, eu não vou comprar essa vacina, essa daqui eu não vou comprar. Depois a gente descobriu que estava tentando comprar por $400 milhões, $1 em cima de cada unidade de vacina. Então, você vê que é um governo que, cara, ele tem tudo para, quando chegar em 2022, porque ele não vai cair, não vai ter o impeachment, ele comprou tudo, ele está muito bem sentado na cadeira, ele não é mais o presidente do país. O presidente do país hoje é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. Não é mais o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está seguro ali. E eles vão empurrar o Bolsonaro ou não. Só eles podem... Só o Centrão pode empurrar o Bolsonaro para o buraco ou para tentar uma reeleição. Mas ele vai mas ele vai apanhar muito. E vai apanhar com o conteúdo verdadeiro. Porque o Bolsonaro não vai poder chegar num debate e falar, porra, eu combati a corrupção. Eu combati. Tá muito feio. Eu fui o líder que combati o vírus como ele falou agora, em Nova York, né? Que, porra, ele foi uma pessoa, o governo dele é um governo que combateu o vírus do Covid. Nada de ele vai chegar sem discurso lá.
né? E aí ele vai pegar um Lula pela frente, ele vai pegar um Ciro Gomes, ele vai pegar um Dória, ele vai pegar um Amoedo, ele vai pegar o Mamãe Falei, sei lá quem que ele vai pegar, mas todo mundo que sentar na frente do Bolsonaro no debate vai jantar o Bolsonaro. Se ele for no debate, se ele for. Né? Não vai poder tomar outra facada. Né? Mas se ele for ao debate, vai jantar o Bolsonaro. Ele não vai ter discurso para falar. Como é que ele vai? O que ele vai falar para essas pessoas? Claro. O que ele vai falar para o país? Né? Então agora ele vai tentar, vai tentar uma distribuição de renda. Não fez um programa social. O Bolsonaro não fez um programa social. Ele tinha tudo para ele ter se dado bem. Porque na hora que estourou a pandemia, meu irmão, ele tinha que ter batido no peito e ter falado, eu vou pra rua e eu vou defender o meu país. Aonde são os focos, vou pra rua, vou pros hospitais, vamos montar. Não, cara, ele se escondeu, ele fez ao contrário, entendeu? Então, assim, eu sou muito seguro em tudo isso que eu falo, porque essa é a realidade, esse é um papo reto. Quem acompanha política, o cara pode ser um estudioso da política, sabe que eu estou falando a verdade. Quem é cientista político, sabe, eu posso estar falando do meu jeito, né? Mas quem é cientista político sabe que eu estou falando a real. E aí a gente tem hoje um país polarizado, um país entre Lula e Bolsonaro, né? Que a terceira via ainda não conseguiu nascer, né? E, pro PT hoje, o PT grita fora Bolsonaro, mas... eu quero que o Bolsonaro vá até lá, porque ele vai sangrar até lá. E pra gente é bom ter o Bolsonaro lá, mas é fora Bolsonaro, entendeu? E temos os bolsonaristas, e isso ficou nítido nessas manifestações, Rafael. Teve a manifestação do dia 7 de setembro, os bolsonaristas radicais vieram, todos eles. Aqueles caras mesmo, que o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, que o cara é Bolsonaro, entendeu? Ele tá lá, né? Vieram. E você vê que não teve misturas. Vários brasileiros patriotas de coração não foram nessa manifestação. Aí veio a manifestação do MBL com Vem Pra Rua. Que queria, né, num momento fantasioso, juntar a esquerda com a direita. E aí me pede fora Lula e fora Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro, e bota um boneco na Paulista do Lula e do Bolsonaro. Como tu vai levar a esquerda para ali? Não vai levar, né? E a esquerda veio com aquele... Não, nós queremos construir uma manifestação, nós não fomos informados e tudo. Meu irmão, a esquerda odeia a direita porque, tirou a Dilma e porque na cabeça deles são todos golpistas e etc e tal. Ponto. Entendeu? Aí veio a manifestação agora do dia 12. Essa manifestação do dia 12 mostrou que foi a manifestação da esquerda. Não foi a manifestação da esquerda e da direita racional. Foi da esquerda. Ponto. Tá? Tanto é que você vê lá. E o radicalismo é tão grande que o Ciro Gomes foi falar e aí, jogaram lata, que poderia ter acertado ele ou a esposa dele. Xingaram ele de tudo que é jeito, e no final, quando ele saiu, ainda tentaram agredir ele e o presidente do PDT, o Carlos Lupe e o Neto. Enfim, isso não pode existir, né? Mas aconteceu. Aí as pessoas falaram, mas só o Ciro foi agredido assim. O Freixo, o Boulos e o Haddad não. Mas o Freixo, o Boulos e o Haddad não são candidatos a presidente. Eles não vão concorrer com Lula. Entendeu? O Ciro vai. Então, meu irmão, lá embaixo estava o PT radical, entendeu? Que, não aceitou o discurso do Ciro. Aceitou do Freixo, mas o Freixo vai ser governador no Rio de Janeiro. E vai. Está 25 pontos à frente. E vai fazer um bom governo no Rio de Janeiro, o Freixo. O Boulos não é candidato a presidente. O Haddad não é candidato a presidente. Então, é óbvio que ali todo mundo, né, deixa falar. Manuela Dávila falou, todo mundo falou. Agora, quando chegou na vez do Ciro, né, eu me surpreendi, porque eu andei lá, tirei foto, selfie e tudo, e como eu te falei no início do programa, não fui hostilizado, nem, sabe, frota, não. A única frase que eu ouvi foi essa, você colocou, você vai ajudar a tirar. E eu falei, fica tranquilo que eu vou ajudar a tirar. Que coisa louca, né?
Bom, é o Frota. Ó, a gente tem que terminar, infelizmente, porque o estúdio tem horário também aqui, mas eu acho que tá tudo muito claro, assim, da tua trajetória política, pra mim que tô de fora, assim. Sim. Eu acho que o seu papel acabou sendo muito benéfico para a esquerda e para a oposição do Bolsonaro, assim. Eu lamento que você tenha vivido essa desilusão tão grande Vivi. com ele ali em Vivi. relação à cultura. Imagino como é que deve ter sido para Vivi, você. cara, porque eu sou um cara que eu tenho gratidão, entendeu? E você é engajado com cultura, então deve ter sido muito penoso para É. você passar por isso, mas assim, a tua resposta, pé no peito, ela talvez seja redentora do apoio que você deu ao Bolsonaro, porque você é um cara de culhão e você Eu gosto de ter é gratidão. um cara de cultura, então é bom que você hoje tenha... Eu gosto de ter gratidão e não gosto de trair, Ah. entendeu? Então, se eu fecho um negócio contigo, a gente vai até o fim. Se vai morrer os dois, vai morrer os dois. Se vai bater os dois, vai bater os dois. Uhum. Não tem história comigo. Eu fui criado assim. Então, eu fiquei muito desiludido, eu fiquei muito magoado. Eu senti a porrada, foi muito grande. Porque, porra, na minha cabeça, meu irmão, eu falei, pô, eu vou me eleger como deputado federal, vou ter uma participação bacana na proposta da cultura, trazendo pessoas, até pessoas de esquerda, pessoas que possam fazer a cultura do país. Vou ter trânsito livre, depois de tudo que eu fiz por esse cara. Claro. Né? E não, na hora de, porra, bater o pênalti, fizeram a lista e falaram, ó, bota o Frota, vai ficar no banco. Não vai bater o pênalti. Entendeu? Então, assim, eu fiquei magoado, fiquei chateado, fiquei triste, mas, porra, o que mais aflora em mim, meu irmão, sabe, é o leão que eu tenho dentro de mim. Aí eu fui, pô, e sentei o pau. E sentei de maneira extremamente verdadeira. Ah, não foi político? Não, eu não sou político do jeito que esses caras são. Porque eu vi o Ciro Gomes, o cara falando, porra, Ciro, no microfone, porra, você não ficou chateado com isso? Pessoa tentando te agredir. E pá, ele falou, meu irmão, eu sou político. Entendeu? Foda. Ele falou isso. Pô, essa frase não sai da minha E você cabeça. está político, né? Entendeu? Eu Você estou está político. Entendeu? O cara Que foda. é político. O cara cospe na cara dele, ele limpa aqui e fala, pô, cara, mas vamos continuar conversando, não sei o que, coisa e tal. Entendeu? O político, ele é assim. Ele recebe um cuspe na cara, ele limpa aqui. Ele pode te fuder depois. Mas ele limpa aqui e continua olhando nos teus olhos e conversando contigo. Entendeu? É diferente do Frota. O cara cuspiu, eu vou dar uma murreta no nariz dele. Pô, os caras vão falar, pô, é tudo que a gente queria, irmão. Conselho de ética, corregedoria, bota pra fora da Câmara. Que loucura, Entendeu? cara. Então, porra, eu fico até me policiando nessas situações, assim. Não que eu queira dar um murro na cara desses caras, mas, sabe, é que eles são muito cara de pau e são cara de pau forte, profissional, entendeu? Eles não querem saber o que tá acontecendo. Porra, o cara tá na capa do jornal. A Polícia Federal invadiu o gabinete dele, eu tô falando isso, o cara, vários aconteceram isso. O cara vai, porra, 150 milhões e o caramba de propina e o cara... Cara, o cara entra no dia seguinte lá na Câmara, pega o microfone, senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu queria falar sobre a corrupção no país. A corrupção no país é uma coisa que tem me deixado, sabe, eu fico magoado com a situação da corrupção no país. Aí, porra, dá vontade de pegar o jornal e mostrar ali de baixo pra ele, assim, a cara dele estampada, sendo denunciado na PGR por 140 milhões de bababá que ganhou dinheiro, não sei da onde, que veio, papapá. O cara sobe lá, amigos deputados e deputadas, presidente... É o político Estamos de carteirinha, vivendo né, cara? um momento sério. Mas por isso que é bom, às vezes, provocar um cara como você, porque como você não é um desses caras, né? Você redime o erro do passado sendo um grande opositor do presente. Eu não tenho compromisso com E é do erro, caralho. entendeu? Eu não tenho Fica compromisso. elas por elas. Eu não tenho compromisso com Imagino. erro, eu não tenho vergonha de pedir desculpa. Faz bem, que legal. Não tenho vontade, eu não tenho, sabe, nariz em pé de, pô, vou dar um passo para trás. Eu não tenho esse problema, entendeu? Comigo é muito preto no branco. E talvez isso, você falar a verdade nesse país, muitas vezes, incomoda e incomoda muito. Claro. E se torna uma situação difícil para você, entendeu? Claro. Que foda. É isso.
Obrigado. Obrigado a você, ó, Alexandre Frota, que participou aqui, redes sociais do deputado Frota, do ator Frota, do cara de cultura Frota também. Tudo tá ali no Instagram, depois também tem os trabalhos todos. Pesquise o Frota, faça tudo com Frota. Fecha com Frota. Você usa isso aqui numa campanha de reeleição para. Fecha com Frota. Não, Frota, não é isso que eu quis dizer. Tô dizendo assim, acompanhe o Frota. E você gostando do Frota ou não, acompanhe o Frota e dialoga com o Frota. Porque esse papo começou assim, entendeu? Começou com um cara que falei, porra, o Frota apoia o Bolsonaro, mas, porra, eu nunca me furtei a trazer você aqui no programa e trocar essa ideia. Porque eu acho que você é um cara de conteúdo e é um cara de opinião e de atitude. Então é isso, mesmo que você não esteja alinhado com as ideias do Frota hoje, assim, pelo menos ouça o Frota e veja o caminho que ele está levando na carreira. Uma carreira corajosa, multifacetada, uma carreira maluca tua. Maluca. E um cara que está onipresente hoje dentro desse repertório que é o entretenimento / vida pública. É isso aí. Foi do caralho falar com você, mano. Porra, obrigado. De verdade, eu gostei muito. Show de bola também. Parabéns, cara. Valeu. Muito bom. Tchau. Tchau.